Em todo o primeiro semestre de 2023, foram registradas 97.341 denúncias de violência contra crianças e adolescentes no Brasil. No mesmo período do ano passado, foram 78.248 denúncias. Entre os tipos de violência estão a física, a psicológica, a sexual. E hoje o Cidade Alerta Minas fala sobre isso, já que você, telespectador, escolheu esse tema para trabalharmos esse dia tão importante, véspera de Dia das Crianças. E para falar sobre o ciclo da violência infantil e as consequências, ninguém melhor do que o Dr. Epaminondas da Costa, ele que é promotor da Vara da Infância e da Juventude, há 20 anos trabalhando diretamente com casos como esse e que, com maestria, tem exercido a sua função. Doutor, muito boa noite. Obrigada por ter aceitado o convite do Cidade Alerta Minas. Boa noite. Para mim é uma honra de estar aqui. Muito obrigado, viu, pelo convite. Doutor Epaminondas, a gente começa, vamos fazer uma divisão de tela? A gente começa falando sobre os dados de Minas Gerais, que são assustadores também. Nós tivemos aí um crescimento nos dados de Uberlândia e do estado de Minas Gerais. Como fica a realidade de uma criança aqui da nossa região? Muitas pessoas ainda acreditam que a violência infantil é uma falácia, que é uma história inventada, que a mídia propaga isso. Nós estamos falando de uma realidade vivenciada na nossa região, doutor? Sim, infelizmente, e uma coisa muito importante, a legislação brasileira, ela define que a violência não é apenas a violência física. Tão grave quanto a violência física, a violência psicológica. E a violência psicológica é aquela situação em que a pessoa responsável por uma criança ou adolescente, pode ser o pai, a mãe, o guardião, cria uma situação de sofrimento, de humilhação. Tudo isso é violência, e violência tanto física, quanto a violência psicológica, quanto a violência sexual. Estabelece a legislação brasileira que as autoridades têm obrigação de agir prontamente, rapidamente, para colocar essa vítima em situação de proteção. Nesse sentido, Luciana, é muito importante nós nos lembrarmos aqui da Lei Henri Borel. É uma lei de 2022, que ela veio para criar novos mecanismos mais ágeis de proteção da criança e do adolescente vítima de violência doméstica e familiar, mais ou menos a semelhança da Lei Maria da Penha. Esta lei determina que o juiz, ao se deparar com uma situação que diga respeito à violência contra a criança e adolescente, seja violência física, violência psicológica, violência sexual, o juiz tem um prazo de 24 horas no máximo para adotar as medidas protetivas de urgência que aquele caso reclame. Que medidas são essas? Se necessário for, a retirada da criança, do adolescente vítima, do convívio com a família, deixando com um parente que seja capaz de dar proteção, na pior das hipóteses, colocando essa criança vítima ou adolescente em situação de acolhimento institucional em um antigo orfanato ou em famílias acolhedoras que nós temos aqui na cidade, até que se apure melhor qual é a situação, sendo o caso que esta família seja encaminhada para os programas de orientação, de apoio às famílias, para que atue em situação de proteção. E é muito importante que está na ponta como uma função fundamental na proteção de crianças e adolescentes os conselhos tutelares. O conselho tutelar tem esse papel fundamental importante, ou seja, a partir do momento que alguém leve ao conhecimento do Conselho Tutelar, ainda que seja mediante denúncia anônima, o Conselho Tutelar tem um poder, tem esse papel, principalmente reforçado com a Lei Henri Borel, de adotar toda e qualquer providência que seja capaz de colocar aquela criança, aquele adolescente em situação de proteção. Então, infelizmente, na nossa cidade, na nossa região, diariamente nós temos casos e mais casos que ingressam na Vara da Infância e Juventude de violência contra criança e adolescente. Hoje mesmo, pela manhã, eu falei pelo menos em 3 casos de violência contra criança e adolescente. É violência física, abandono, que é também um abandono pela família, é uma das formas de violência, violência grave, a tal ponto da criança ter que ser retirada do convívio com a família, com os pais,
ser colocado numa instituição de acolhimento e, às vezes, este pai, esta mãe, ser processado pela promotoria, e isso acontece, é a chamada ação de destituição do poder familiar, ou seja, uma ação que se pede ao juiz a decretação da perda do poder de pai e de mãe para que aquela criança permanentemente vítima do abandono, de maus tratos pelos pais, que essa criança seja inserida numa nova família para sempre, não é? Principalmente na forma de adoção, que pode ser parente ou não parente. Doutor, o senhor está há 20 anos lidando com esses casos, eu até brinquei antes que é muita terapia para dar conta de tudo isso. E a gente sabe que as violências nas suas mais diversas naturezas podem causar estragos psicológicos irreversíveis na cabecinha dessas crianças que estão ali formando a sua personalidade e também nesses adolescentes que estão caminhando para a fase adulta. Qual a percepção do senhor quando a gente fala de violência infantil, quando a gente fala de violência contra crianças e adolescentes? Nós estamos falando de que tipos de adulto que nós teremos? Grande parte, e as estatísticas mostram isso, os estudos, grande parte da violência, ela ocorre no seio da própria família. Seja a violência física, a violência psicológica e, lamentavelmente, tristemente, a violência sexual. Os estudos, as estatísticas mostram isso. Violência, inclusive, de pai, muitos e muitos casos, contra uma criança pequena, criança de 2 anos, de 3 anos, adolescentes, e muitas vezes esta revelação ela ocorre só tardiamente. E a grande consequência, eu já acompanhei casos em que adolescentes, mesmo com muita terapia, chegou a um determinado momento em que não suportou aquela situação traumática e que deu cabo, ou que tirou a própria vida, não é? Tamanho assim o trauma que foi, sofreu violência sexual, principalmente praticada por parente, pai, às vezes prima, durante muitos e muitos anos, principalmente pai. E nós já tivemos vários casos aqui, infelizmente, de situações em que os pais foram processados na vara criminal, foram processados na vara da infância e juventude, com ação de destituição do poder familiar, ou seja, perda do poder de pai e de mãe, é claro, um processo em que eles tiveram oportunidade de defesa, e aquela criança vítima, aquele adolescente, acabou sendo encaminhado para uma nova família. Tem muitos casos, felizmente, casos assim, muito bem sucedidos, em que a justiça, o conselho tutelar agiu rapidamente, retirou aquela criança, aquele adolescente daquela situação de abandono, daquela situação de violência, e aquela criança, aquele adolescente, ficou num determinado período em família acolhedora, um acolhimento institucional, foi encaminhado para uma nova família, família protetora, família amorosa, e que hoje são pessoas do bem, que estão muito bem encaminhadas na vida. Então isso acontece. E, infelizmente, tem aqueles casos em que só muito tardiamente a justiça tem conhecimento e, às vezes, já não há tanto tempo para acudir àquela situação de sofrimento. Como é que a gente quebra esse ciclo, doutor? A gente tem batalhado tanto para falar sobre a violência infantil, para mostrar aí as mazelas, o quanto isso é nocivo na criação de uma personalidade, no desenvolvimento de um ser humano. Nós estamos falando de pequenos seres humaninhos, que são pessoas em formação. A gente tem brigado tanto para mudar essa realidade. O que é que, na visão do senhor, como um especialista no assunto, a gente pode dizer, o que o senhor considera fundamental para a gente quebrar esse ciclo de violência e começar a trabalhar numa sociedade mais pacífica, mais amorosa, mais acolhedora? Isso. Importantíssima a sua pergunta. Primeiro, a legislação brasileira, ela fala que a atuação não deve ser tão somente repressiva. É claro que tem que punir os responsáveis, mas tem que haver prevenção, campanhas, não é, de esclarecimento da opinião pública, de não aceitar, de denunciar. Aliás, é muito importante. A lei Henri Borel, que é a lei de 2022, que é a lei 14.344, que é em memória daquela criança do Rio de Janeiro, que foi morta, não é, pelo o companheiro da mãe. Segundo consta, a mãe de alguma maneira teria também contribuído, teria se omitido na proteção daquela criança, e por esta razão houve edição desta lei. A lei Henri Borel diz o seguinte, que hoje não apenas os parentes são obrigados a denunciar em caso de violência, e qualquer pessoa, assim, não só os parentes, não só
a escola, mas toda e qualquer pessoa, o vizinho, tendo parentesco ou não, que tenha conhecimento de algum fato que possa indicar violência contra a criança e adolescente, é obrigado a levar o conhecimento das autoridades. Quais autoridades? Principalmente os conselheiros tutelares, que estão na ponta com essa missão, em nome da sociedade, de promover, de proteger os direitos de crianças e adolescentes, principalmente em situação de violência. E a lei Henri Borel, que é a lei de 2022, diz que quem tiver conhecimento de violência, seja física, seja psicológica, seja sexual, contra uma criança e adolescente, e se cala, não denuncia para as autoridades, esta pessoa comete crime. Então, é uma forma que a legislação brasileira, além de determinar que o poder público, que a sociedade como um todo deve promover campanhas de esclarecimento, de alerta da opinião pública, de que pequenos sinais devem despertar atuação, cuidado das autoridades, mas também agora teve mais este incremento na legislação brasileira, ou seja, de punir quem tem conhecimento da prática de violência contra uma criança e adolescente, e que muitas vezes as pessoas diziam o seguinte: não, isso está acontecendo lá na casa do vizinho, não é problema meu, né? Não é problema meu, é problema lá do outro. Então, hoje não é bem assim. Chegando ao conhecimento das autoridades que uma determinada pessoa tem conhecimento de uma criança que é vítima de violência e ela se cala, ela acabará sendo processada pela prática de crime. E entender que as autoridades estão aí, são grandes aliadas, né, doutor? Sim. Principalmente a promotoria está aí de braços abertos para acolher essas denúncias e fazer o encaminhamento necessário. Sim, exatamente. Doutor, muito obrigada pela participação, muito obrigada pela gentileza. Saiba o senhor que nós somos grandes admiradores do seu trabalho. Sabemos que as nossas crianças, os nossos jovens estão muito bem acolhidos com o senhor ali à frente e estamos aqui juntos para lutar por uma sociedade mais pacífica e para que a proteção da criança e do adolescente continue sendo uma realidade aqui em Uberlândia e em toda a nossa região. Muito obrigado pelo convite, uma honra estar aqui.